Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, está começando o episódio de número 149 do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, onde vamos tratar de técnicas de segmentação. Então, basicamente, hoje vamos falar, dar continuidade à nossa série sobre classificação orientada a objetos, tratando de algumas técnicas de segmentação que estão presentes nas plataformas que nós vamos utilizar no nosso evento, no nosso mini curso de classificação orientada a objetos em software livre e linguagem de programação, no caso Python. Então, estou aqui do lado do querido professor Gustavo Batista, para a gente discutir essa questão, falar um pouquinho para vocês como funciona mais ou menos aí esses algoritmos, e a discussão hoje vai ser muito boa, não é isso? E aí, como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Gustavo, é sempre uma alegria estar aqui. Penúltimo episódio dessa minissérie que a gente está fazendo aí de classificação orientada a objetos. Penúltimo episódio também da temporada, da quarta temporada do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. No episódio 151 a gente começa a quinta temporada, já teremos feito o evento, que será nos dias 22, 23 e 24 de novembro, às 20 horas. Se você ainda não se inscreveu, é só entrar em geosensor.com.br/geobia e se inscreve gratuitamente para participar desse evento. Serão 3 dias de discussão sobre classificação orientada a objetos e também vamos lançar nesses 3 dias as 2 turmas ao mesmo tempo do curso PDI com Python e do curso PDI SL, que é o de processamento de imagens de satélites por softwares livres, e o primeiro por linguagem de programação, especificamente Python. Bom, falar sobre segmentação é algo extremamente interessante, técnicas de segmentação. A gente já no primeiro episódio falou sobre a construção do cubo de dados. No segundo, e se você não ouviu o primeiro e o segundo, volta e ouve para você pegar a sequência. No segundo, a gente abordou os principais domínios em sensoriamento remoto que a gente utiliza para trabalhar a questão da geóbia ou da classificação orientada a objetos, o domínio espectral, que a gente usa também na classificação pixel a pixel, mas também o domínio temporal e domínio de contexto. E hoje a gente vai falar sobre segmentação, ou seja, a criação das regiões homogêneas de pixels para a gente poder tirar os nossos atributos, definir as nossas regiões de treinamento e, com isso, avançar. Exato. E nós vamos fazer uma intercalação, porque Gustavo vai, na parte dele do minicurso, abordar uma biblioteca específica de Python, a Scikit-learn, ou a Scikit-image, Gustavo? Isso, a gente chama de um fork, desdobramento, Isso, é um outro ramo aí da Scikit-learn, que é própria para processamento digital de imagens. Isso, e eu vou trabalhar dentro de uma perspectiva de softwares livres, eu vou utilizar alguns softwares livres, eu não vou trabalhar só com um, mas em termos de segmentação eu vou trabalhar basicamente com o segmentador que está disponível no GRASS. Não vou abrir muito também, mas a gente vai falar também sobre alguns segmentadores que estão no Orfeu Toolbox, que é um software que está associado ao QGIS e que traz muita informação interessante. Tá? Então, vamos começar. Gustavão, vamos para o primeiro segmentador aí, que você pretende utilizar ou descrever. Beleza. Eu acho assim que antes da gente começar a tratar dos segmentadores em si, uma questão importante da gente entender é que existem N tipos de segmentação. Por exemplo, o thresholding, o linearização, é um tipo de segmentação também. A segmentação, você criar uma máscara em um alvo específico que você queira, é uma segmentação também. O caminhos, clusterização, inclusive a gente vai ver que tem muita coisa de clusterização aqui, é um tipo de segmentação também. Tá? Então,
o que acontece? Se a gente for jogar um olhar aqui mais lógico sobre esse assunto, a gente vai ver que a segmentação já é uma classificação em si, é um processo de classificação, né? Você está agrupando informações que você julga ser pertencentes ao mesmo grupo, né? Que elas são coesas em si, e está dando um rótulo a elas, né? Não necessariamente dizendo que aquilo é uma floresta, aquilo é um rio, mas você está dizendo, ó, esse aqui é o objeto de número tal, aquele ali é o objeto de número tal. Você está atribuindo identificadores, né? Mas isso também é um processo de classificação. E uma outra questão que eu ia colocar é que os segmentadores, eles têm muito de teoria das cores. Eles trabalham nos espaços de cores. Isso é muito legal, porque a gente já tratou disso na parte de integração de dados, né? Falando sobre a questão de espaço de cor. Então, nós temos assim, quase infinitos espaços de cores, né? São espaços, entenda, espaços por espaços vetoriais mesmo. Então, você pode colocar, transformar o seu dado que está num espaço geralmente RGB, né? Que ele vai gerar ali algo próximo de um cubo, em termos de figura geométrica, né? Porque nós temos um hexacone, você tem elipses também no espaço de cores. E a ideia é você pegar esses elementos, essas componentes, que seria o seu ponto, o seu pixel no R, no G e no B, e mapear por meio de uma transformação linear ou não, e aqui a gente já está tratando de um campo mais de álgebra, né? Então, você transforma, você mapeia esses dados, essas componentes, para um outro espaço vetorial. E lá, nesse outro espaço, elas podem ter ou não mais contraste. Né? Isso é muito interessante, porque as medidas tomadas para segmentação, para criar os segmentos, elas basicamente elas são da ordem da cor, né? São distâncias entre esses elementos, né? Entre essas componentes no espaço de cor. E essa distância pode ser euclidiana, geralmente é euclidiana, né? Mahalanobis, enfim. Isso. Essa distância e a componente, a distância espacial, que é a distância calculada ali na sua imagem de fato. Então, se você tem uma imagem que tem uma área de contato que é muito evidente, uma borda muito evidente, entre, por exemplo, uma floresta nativa e um solo exposto, ou uma área de desmatamento, você tem ali, naqueles pixels que estão próximos a essa área de contato, você tem uma distância em termos de espaço, né, distância espacial da sua imagem bem pequena entre o alvo de solo exposto, que vai ser a área desmatada, e a sua floresta. Então, basicamente, os segmentadores trabalham dentro da lógica dessas duas distâncias, tá? Calcular distância espacialmente falando, e calcular distância dentro do espaço de cores, né? Que é um espaço, mas aqui quando a gente trata de espacialmente, é a posição que o pixel ocupa na sua imagem. Né? Isso. E verificar com isso, em função dessa distância dentro do espaço de cores, a similaridade com os vizinhos. Porque essa é uma questão bastante interessante. Aliás, boa parte dos segmentadores te permitem avaliar as distâncias em cruz ou nas 8 direções preferenciais do pixel. Em cruz seria norte, sul, leste, oeste, ou seja, o pixel de cima, o pixel de baixo, da direita e da esquerda, e as 8 você fazer, né, as diagonais também, né, você pegar os pontos colaterais, se a gente for pensar em termos de pontos cardeais, pontos colaterais, né, as 8 direções preferenciais a partir de um pixel central. Então, essa noção ela é muito interessante, daí a classificação orientada a objetos, que também é entendida muitas vezes como classificação por regiões, né? Tem alguns autores mais antigos, mais clássicos, como o nosso amigo Brits, né? Ele falava no nosso livro de processamento de imagens que a gente publicou pelo CNPq, que é um sucesso, um case de sucesso, um e-book gratuito escrito pensando em graduação, né? Sim. Ele tem essa pegada. E o Brits escreveu, ele encabeçou
o capítulo de classificação por regiões. Porque a lógica, para quem vem da fotointerpretação, a lógica das regiões homólogas, das zonas homólogas, similares, elas são bastante interessantes. Então, você precisa, normalmente, nessas análises, buscar a compreensão da similaridade que existe entre o pixel e os seus vizinhos, né? E os limiares. E aí entra uma questão que eu acho extremamente interessante, que é o teste desses limiares. Por quê? Porque não existe receita de algo bolo previamente estabelecido. Tem gente que fala, eu vou usar uma distância que seja o tamanho do pixel. Eu vou usar 2 vezes o tamanho do pixel. Eu vou usar metade do... Cara, é método heurístico, é tentativa e erro. Exatamente. Né? É tentativa e Exatamente. erro, você vai sempre testar, e é por isso que é importante você testar os segmentadores que lhe dão mais conforto em termos de trabalho, mas que também te dão retorno. Por exemplo, para o nosso evento, eu estava testando o MinShift, né? Que é um dos segmentadores que está dentro do Orfeu Toolbox, que é um sistema multitarefas, e ele se baseia, né, nessas questões que a gente salientou, e como parâmetros, a gente tem ali a definição de um raio espacial. Esse raio ele vai definir essa vizinhança. Então, a gente normalmente pensa aí em termos de pixels, para a gente ter uma noção de quanto de raio a gente vai ter, né, ali. Um range de raio, que vai definir também, né, as unidades de radiometria, as relações espectrais dentro desse espaço multiespectral. E aí eu saí testando. Eu comecei com 20 metros para nosso dado que a gente vai utilizar, né? Está tudo reamostrado para 20 metros, em função dos diversos dados, enfim, dando alguns spoilers aqui do que a gente vai fazer. Aí comecei com 40, o dobro, né? 40 metros, depois 20, depois 20 para o range, né? O raio de range e o tamanho mínimo, né? De uma região, ou seja, em unidades de pixels, qual seria a menor quantidade de pixels que eu queria. E eu fui alterando isso, 40, 20, 20, 60, 40, 40, e aí fui, né? E à medida em que você vai aumentando isso, vai aumentando o tempo de processamento, e a diferença em termos de resultado não é significativa. Ou seja, eu cheguei a levar, num dos testes que eu fiz, 8 horas e meia de processamento para segmentar uma cena em que a gente está fazendo rapidinho, coisa de 1 minuto e meio por aí, né? Eu cheguei a gerar 8 horas e meia de processamento para chegar a um resultado. Cada segmento era um pixel. Não, mas assim, a diferença foi tão pouco expressiva em termos de... Claro, você vai estruturando, vai diminuindo, e eu fui aumentando, na verdade, eu fui aumentando para ver se fazia regiões mais generosas. E o resultado não foi tão interessante. Então, mas é importante você fazer esses testes para saber como proceder, né, com o teu conjunto de dados. E o que é pior? Essa regra ela serve para o teu cubo de dados ali. Não necessariamente vai se aplicar ao próximo. Então, é sempre importante você estar testando essas questões. Né, e essa lógica ela é muito bacana, né, de você se aproximar do interpretador, do fotointerpretador, né? E de tentativa e erro também, de conhecer o contexto que a sua cena está inserida, né? O contexto espacial e tal, porque a área de segmentação, como a gente já disse outras vezes, ela não é exclusiva das geotecnologias, né? Ela já tem um passado, vamos dizer assim, em aplicações generalistas. Eu posso pegar uma fotografia aqui nossa, né, um frame desse vídeo, e segmentar. E qual é a grande área a que pertence a segmentação? É a visão computacional. Exato. Que, assim, a bem grosso modo, os seres humanos, eles são muito
bons em enxergar padrões em imagens, né? A gente sabe. Desde que sejam contrastantes, né? Sim, a gente sabe, por Uhum. exemplo, identificar. Pega uma foto de gato, a gente sabe que é um gato. Pega uma foto de cachorro, a gente sabe que é um cachorro. Para Sim. o computador, isso é muito mais difícil, né? Porque para Uhum. o computador tudo aquilo é resumido em números. Para a gente não. É resumido em contexto, né? Em Uhum. cores, em texturas, em outros atributos, né? Atributos E de interpretação visual isso, mesmo, né? exatamente, forma, toda aquela coisa. E a Uhum. ideia é tentar colocar esses atributos, né? Tentar fazer com que o computador leve em consideração também esses atributos para enxergar padrões parecidos com o nosso. E por Uhum. isso que é tão difícil. Por isso que você tem que testar tanto, né? Uma coisa que parece óbvia para você, você vê um pivô de irrigação, você, putz, isso aqui é um pivô. Mas quando Exato, você coloca no computador, aí ele vai traçar ali uma reta no meio do seu pivô que não existe, ele vai exato. dividir de N formas, parecer uma pizza, né, cheia de fatias, mas você Isso. quer o E pivô em si. quando ele faz contornos concêntricos, É, você fala, exatamente. pô, mas por que Fica um monte isso, de né? anel. É, exato. Mas isso é a parametrização que vai dar o atributo correto para o computador conseguir enxergar, né, entre muitas aspas, o mesmo padrão que a gente Exato. consegue. Né? A gente tem essa facilidade. Inclusive, esse aspecto Sim, que você salientou de visão computacional, só para não perder esse gancho, sim. um dos centros que mais se destacou, inclusive foi responsável pela elaboração do projeto InterImage, né, é o Laboratório de Visão Computacional da PUC do Rio. Uhum. Os caras, dentro do departamento de engenharia elétrica, os caras trabalhando com classificação orientada a objeto para dados de sensoriamento. E foi um dos sistemas, eles, inclusive, em conjunto com o pessoal do INPE, foi um dos sistemas que mais avançou nessa linha em termos de pesquisa no Brasil. E era um laboratório, até hoje, um laboratório de visão computacional. O Interimage, eu andei olhando, ele está fora, os caras não estão mais disponibilizando e tal. Havia uma limitação de tamanho, mas existe agora o Intercloud, que eles estão incentivando a Ah, utilização do processamento em nuvem para esse tipo de discussão. sim. E é muito interessante essa lógica. Por quê? Porque uma das linhas de pesquisa desse laboratório é processamento de dados de sensoriamento remoto para a classificação orientada a objetos. Pois é, e Muito legal. é legal a gente ver a evolução, né, que chegou essas técnicas, que, por exemplo, a gente vai falar aqui de técnicas que são até um pouco mais clássicas, né? Por exemplo, os Uhum, algoritmos que eu vou falar aqui, eles datam de 2002, 2004, 2010 no máximo, né? Só que uhum, hoje você já tem, por exemplo, o incremento do deep learning, né? Redes convolucionais gerando segmentos também. uhum, Então, a ideia é mostrar como funcionam esses algoritmos mais clássicos, né? E de mais fácil implementação, justamente porque são mais clássicos, eles estão aí na praça há mais tempo. Então, por exemplo, na Scikit-Image, né, na biblioteca aqui que eu vou utilizar no evento, e também de onde vieram aqui os 3 algoritmos que eu listei, uhum, tudo é muito fácil de utilizar, porque eles pegam muito desses algoritmos que são mais clássicos. Né? Agora, isso não significa que você tem que parar aí. Você uhum, pode fazer uma análise, inclusive, de segmentadores e ver, dentro dos mais clássicos, quais são aqueles que performam melhor no seu dado, ou se é o caso de você ir para um deep learning, né, para redes neurais convolucionais, para esse tipo de procedimento. uhum. E entrando no algoritmo em si, o primeiro que eu vou falar aqui, ele chama Quick Shift, né? E Certo. basicamente, o que ele faz? O Quick Shift é um algoritmo, né, é utilizado muito para busca, né? E a ideia é clusterizar o meu conjunto de dados com base nesse algoritmo, só que o meu conjunto de dados ele vai estar disposto em um espaço de cores bidimensional, um espaço Uhum, XY, né? E o engraçado também é que, pesquisando, né, sobre segmentadores e tal, a gente acaba achando umas curiosidades. Quem define esses espaços de cores é uma comissão. Existe uma comissão internacional, chama CIE, CIE. É em exato. francês, né, chama Comissão Internacional de Iluminação. É. Então,
E E eles você têm um sabe isso. código para cada espaço. Tem lá, espaço tal, é o CIE, número tal, tal, tal. Exato. Porque o CIE, o meu orientador de doutorado, Madeira Neto, ele na tese dele ele trabalhou com cor de solo a partir dos dados radiométricos. E ele utilizava esse padrão porque ele é o único sistema de cores que tem comprimento de onda dominante dentro da estruturação. Então, como a gente trabalha dentro de um espaço de cores, você conhecer o comprimento de onda dominante é fundamental, porque a cor ela se manifesta, a cor ela tem uma questão de percepção visual. A maneira como eu vejo o vermelho é diferente da maneira como você vê e outras pessoas veem. Tanto que pessoas que trabalham, por exemplo, meu filho caçula, ele é fotógrafo profissional. Então, ele tem toda uma calibração de monitor para poder trabalhar dentro de uma perspectiva de cor mais próxima do real. Mas quando você vai para esse sistema, você tem um comprimento de onda dominante e outras variáveis. Então, enquanto o sistema IHS é o que mais se aproxima da percepção humana da cor, esse sistema é o que mais se aproxima de um comprimento de onda dominante, ou seja, você define um valor específico, um valor numérico específico exato. Né? É isso. E isso é legal, você tocou nesse ponto do reconhecimento, na verdade, da discretização pelo ser humano. E, inclusive, estudando sobre a Comissão Internacional da Iluminação, eles também elaboram diversos experimentos no sentido de entender como, né, ou até quanto o ser humano consegue discretizar algumas cores, né, dentro de espaços específicos de cores. Isso é muito louco, porque gera, inclusive, estudos, né, e algoritmos, que vai ser o último que eu vou falar aqui, que é o SLIC, né? Mas quando chegar lá a gente trata dele bonitinho. Agora vamos voltar para o Quick Shift aqui, que é basicamente clusterização, como eu disse, dentro desse espaço bidimensional. E aqui a gente vê novamente aquilo que eu falei no início. É como se fosse a parametrização desses segmentadores é como se fosse um cabo de guerra. Distância espacial, distância de cor. Quem vai imperar? Né? Então, o parâmetro que diz se vai influenciar mais a distância espacial ou a de cor, no Quick Shift chama ratio, né, de razão. Né? Então significa o quê? Quanto mais alto é esse ratio, mais peso, né, como se fosse um peso, mais peso você está dando. Né? Isso, maior a ponderação para o espaço de cores em relação ao espaço da sua imagem, né? A localização dos pixels. E além desse parâmetro, eu elenquei aqui para cada função os principais parâmetros, né? Além do parâmetro ratio, você tem um kernel size, que é o tamanho do kernel utilizado, né? Que você pode passar dentro do seu conjunto de imagens, um kernel gaussiano para suavização, né? E aí o tamanho desse kernel é dado pelo kernel size, né? Aliás, uma coisa interessante, Gustavo, é que quase todo segmentador, aliás, se bobear todos, eles têm uma característica muito interessante de varrer a imagem como um operador kernel. Isso. Né? Ele vai verificando, porque eles trabalham também muito sob a lógica da iteração, né? Então, que é basicamente você varrer ali uma coleção, um conjunto de dados executando certas operações, né? Então, tem muito disso. E esse kernel size, ele opera em conjunto com outro também que chama sigma, né? Que também é um parâmetro desse kernel gaussiano, né? E quando você não coloca nada ou deixa zero, né, no sigma, ele tira a suavização. E, por outro lado, o kernel size, quanto maior esse kernel size, menos objetos você cria, menos segmentos você cria. Né? Porque, é claro, se você suaviza demais, você começa a generalizar os seus alvos. Né? Então, tudo vai ficar muito parecido. E aí você acaba criando menos clusters. Né? Aqui, clusters também podem ser entendidos como segmentos, objetos, superpixels. Né? Então, a gente vai sempre falando
terminologias aí que significam na prática a mesma coisa. Uhum. Né? Maravilha. E basicamente é isso, do Quick Shift. Bom, eu vou falar aqui sobre o crescimento de regiões, que é o sistema utilizado pelo segmentador do GRASS, né? Ele é bem simples em termos de definição, né? Ele tem parâmetros específicos, mas ele é um algoritmo de segmentação que vai examinando de forma sequencial todos os segmentos que existem a partir de um dado raster. E a similaridade, né, é como se ele partisse inicialmente pixel a pixel, e aí ele vai vendo as regiões vizinhas, e ele vai vendo a similaridade entre esse segmento atual e cada um dos vizinhos, né, que é calculado em função de uma distância, né? Nesse caso, ele utiliza a distância euclidiana, né? Tem alguns que utilizam Mahalanobis, como você salientou, né? Bhattacharya, tem Manhattan, né? Mas, enfim, ele se baseia numa distância euclidiana. E a lógica é muito similar, né? Os segmentos eles vão sendo mesclados se eles atenderem a vários critérios. No caso, se o par, ou seja, essa região que você está analisando em relação aos vizinhos é semelhante, né? Se eles são semelhantes entre si, a distância de semelhança será menor do que outros vizinhos. Então, ele vai agrupando. E essa similaridade ela deve ser inferior ao threshold, né, o limite de entrada. Então, normalmente, você define, né, esse limiar. Só que, nesse algoritmo em específico, a variação do threshold é de 0 a 1. E ele, por default, vem em meio. E se você muda esse limiar, você vê que não há grandes variações. Então, a gente acaba mantendo esses limiares, né, default. O que normalmente a gente acaba mexendo, né, quando a gente está trabalhando, é justamente com a questão do tipo, né, de número de células, a quantidade mínima de número de células que você vai ter em cada segmento. Eu normalmente utilizo aí, né, uma relação com a dimensão do pixel. Então, eu começo testando, se o pixel tem 20 metros de resolução, eu costumo testar 20 células para ver como vai ficar essa relação com a similaridade entre os vizinhos, né? Uma coisa que é bastante interessante é justamente a possibilidade de você definir a quantidade de iterações que você tem em termos de passagem, né? E aquela questão que eu falei ainda há pouco, de você utilizar um operador kernel 3x3 com a utilização dos 8 vizinhos, ao invés de você utilizar um operador em cruz, né, que seria 4 pixels em relação a esse central. E é interessante porque você gera, né, um arquivo de segmentação raster. Ele te dá também um arquivo que ele chama de goodness, né, um raster para você ver o quão bom ficou a sua rasterização, a sua segmentação, né, nesse caso. E normalmente a gente não gera tanto resultado assim, né? Mas ele te dá um arquivo raster, né? Os vetores não são gerados nesse módulo. Os módulos, por exemplo, do Orfeu Toolbox, que é um outro software que trabalha com essa perspectiva da segmentação, assim como o Spring também trabalha com essa perspectiva, mas o Orfeu Toolbox ele já gera os resultados todos vetoriais. Nesse caso, você vai gerar um arquivo segmentado raster e depois você vai ter que fazer uma conversão raster to vector, que é muito simples. Sim, né? E é um algoritmo muito eficiente, muito fácil de ser utilizado e que gera resultados bastante interessantes. E como ele é rápido, você pode ir testando, alterando a quantidade de células que você vai colocar, a quantidade, qual o limiar, você pode sair brincando com os limiares também para verificar. Na literatura, alguns autores utilizam limiares menores
né? Coisa de 0,2, 0,3, 0,25, vão testando. O default é 0,5, porque varia de 0 a 1, né, em termos de verificação. Uma coisa que eu sugiro é que você anote no seu arquivo que você está gerando os parâmetros que você utilizou na segmentação, porque às vezes Isso você vai fazer vários testes e é interessante você ter isso guardado no nome do arquivo para você saber, não, o que ficou mais interessante é esse, porque eu usei esses parâmetros. Então, você acaba tendo isso no nome do arquivo e fica bem interessante essa verificação. Eu faço Perfeito. isso. Eu não posso falar muito não sobre isso. Porque você provavelmente não tem a dificuldade que eu tenho de depois me posicionar, depois de fazer N testes e ficar, que dado é esse? O que foi isso? Então, desde muito cedo, quando eu comecei a trabalhar com sensoriamento remoto, e fico muito feliz quando eu vejo que a ESA adota a mesma lógica no Snap. Toda vez que você faz um processamento, ele coloca underline e alguma coisa do processamento. Então, vai crescendo uma pirâmide do nome dos processamentos. Isso eu faço desde os anos 80, porque foi a solução que eu encontrei para saber qual era a sequência de processamentos que eu tinha feito para escrever material e métodos. Senão, eu não ia. Não, assim, eu não tenho essa memória boa, não, cara. Na verdade, eu sou muito Mas não é preguiçoso. questão de memória, é déficit de atenção. É outra parada, no meu caso. Então, se assim, eu fiz hoje, amanhã, eu sei. O problema é na próxima semana, entendeu? Aí, geralmente, o que eu faço? Eu coloco uma lista hoje. de Daqui a parâmetros. meia hora eu já não sei, entendeu? Então, esse é o problema. Até porque, entre fazer um e olhar o outro, eu vou mexer com outra coisa e vou desviar A o foco. cabeça já virou. Então, você pode ter certeza que você é privilegiado. Se amanhã você sabe, que maravilha. Eu não sei o que eu almocei ontem. Eu deixo uma listinha, assim, pelo menos, dos últimos parâmetros que eu usei. É uma lista mesmo em Python lá. Eu crio uma listinha com o número, né, dos parâmetros que eu utilizei na última vez, porque senão eu esqueço mesmo. Mas vamos lá, o próximo algoritmo, inclusive, é o que deu o melhor resultado, provavelmente vai ser esse que a gente vai utilizar na minha parte do mini curso, né? Quando a gente for programar ali, fazer toda a parte de Python, de classificação orientada a objetos, é o algoritmo de Felsenswalb. Gastei um alemão aqui, que eu nem sei se é alemão. Pois é. Como é que é o nome? Felsenswalb. Felsenswalb. E eu não sei se é alemão. Isso também passou a ser a partir de agora, né? Agora é. Agora é. Aí todo mundo que escutou pela primeira vez vai ficar repetindo esse mesmo nome, até chegar numa pessoa e falar, cara, não é isso não, é outra coisa. Ah, mas foi o Gustavo que falou. Exato. Pode esse, mandar Gustavo, não esse. Isso, aí vai cair na minha conta esse negócio. Exato. Mas esse algoritmo ele é interessante, ele foge um pouquinho da regra, mas não muito, porque a clusterização que ele faz é baseada em grafos, né? Nos grafos desse cara, o Felsenswalb. E é feita uma clusterização, existe essa análise entre distância espacial e no espaço de cores, só que aqui não deixa claro no paper qual o espaço de cores específico, né? Na verdade, os testes foram todos feitos em RGB, no espaço de cores RGB mesmo. Só que aqui é utilizado para fazer essa análise de distância as estruturas de dados, né, de árvores. Né? Então são vários tipos de árvores, né? Tem árvores de mínimo espaço, né? Seria uma tradução livre, minimum space tree. E a ideia é clusterizar a imagem com base nesses grafos, né, que são gerados por essas árvores, e tratar a imagem como um grid, tá? Mas aqui estou falando grego, o que interessa é como que isso afeta, né, quais são os parâmetros que são utilizados no Felsenswalb que afetam aqui a nossa segmentação voltada para o sensoramento remoto. 2 parâmetros simples. Esse é bem simples. Acho até por isso que eu gostei mais do resultado, porque é muito simples de você entender a lógica. Você tem os principais parâmetros são
o sigma, que é aquele mesmo sigma lá que diz respeito ao diâmetro desse kernel gaussiano, né? Diâmetro, a curva gaussiana, ela é um sino, né? Então, se você pegar a base ali, você consegue calcular o diâmetro. E esse sigma é esse valor desse diâmetro do kernel gaussiano, que é utilizado para suavizar a imagem antes da segmentação, ou seja, como se fosse um pré-processamento. Né? Um filtro, né? Um Isso. filtro do tipo passa baixa gaussiânico, né? Utilizando a lógica dos filtros gaussiânicos. E aí, se você aumenta esse negócio demais, você suaviza demais. A ideia é enaltecer os contrastes, né? Inclusive, uma coisa que a gente não falou, mas é possível, é você trabalhar com a imagem, com a segmentação, em imagens com contraste expandido. Né? Então, você roda o stretch e joga para segmentar. Às vezes, gera um resultado legal. Melhor do que sem a expansão de histograma. Né? Mas é importante você salvar o arquivo com a expansão. Com a expansão, exatamente. Se você estiver trabalhando em alguns softwares de interface gráfica, vai ser mais uma maquiagem visual do que alteração matricial. Né? Então, você precisa salvar, precisa utilizar um sistema que faça a expansão a partir e gere um arquivo com esse processo incorporado, né? Com a função de transferência de contraste implementada. Exatamente. Então, é necessário salvar o arquivo. Né? E, além desse sigma, o outro mais importante aqui é um parâmetro que é chamado de scale, que, na verdade, ele diz respeito aqui a um nível de observação. Como se fosse, imagine que você está em pé na sua cena e você, como se fosse o seu horizonte aqui, né? Nesse profundidade sentido, ótica da atmosfera. Isso, como se fosse uma coisa assim. É esse nível de observação. Né? E, então, quanto menor é esse parâmetro scale, menor serão os segmentos, porque você vai observar só aqueles vizinhos que estão bem pertinho. E quanto maior serão os clusters, né, os segmentos, porque você vai estar observando também lá longe. Né? Então, é uma questão de você encontrar aí um meio termo, né, para conseguir segmentos bacanas para sua imagem. Agora, uma coisa interessante, a maioria dos algoritmos, elas trazem como parâmetro o número de clusters que você quer gerar, que significa o número de segmentos, basicamente. O Felsenswalb não. Ele não possui esse parâmetro. Então, você vai trabalhar ali, na verdade, você consegue inferir indiretamente por meio do scale. Né? Então, se você, por exemplo, você colocou um scale de 100, e aí você vai lá, gera esse cara, e aí vê, eu gerei 1000 segmentos. Então, se você colocar um parâmetro scale 1000, você vai gerar 10 vezes mais segmentos. Né? É provável que você gere 10 vezes mais segmentos. Não necessariamente será uma relação linear assim, mas se aproxima, né? Isso. Na verdade, você gera 10 vezes menos, né? Porque o seu scale tá maior do que o anterior. Tá? Então, você gera. É como se fosse a probabilidade gira em torno desse fator, né? Do parâmetro scale. Mas ele é muito legal, ele funciona. Como eu falei, o Scikit-Image ele é utilizado para imagens de maneira geral. Mas para aplicações de sensoramento remoto com imagens de média resolução, né, que é o caso a gente vai usar 20 metros, né, e em contexto mais voltado para vegetação, cultivo e, por exemplo, com pouca feição mais natural, ele funciona muito bem. Né? Ele tem uma performance muito boa. É claro que se você exagerar nos parâmetros, ele começa a ficar muito doido. Mas a gente vai ver que tem uns resultados muito legais e eu vou mostrar para vocês no minicurso. Eu acho que eu testei 2, né? Eu falei aí do... Ah, é verdade. Você testou 2 e eu testei 3. Né? Não, mas o que acontece? É porque o Mean Shift ele é um dos mais usuais pela facilidade. Só que ele normalmente, ele gera muitos segmentos, utilizando parâmetros similares ao que você utilizaria
no crescimento de regiões, né? Sim. E eu optei por trabalhar aí com em torno de 2.600 segmentos, enquanto que com o MinShift eu tinha 14.000 segmentos. Você tem muito mais pedacinhos. É claro que fica mais homogêneo, né, o segmento, e com isso você tem essa possibilidade. Agora, uma coisa interessante, eu queria primeiro resgatar, eu falei sobre profundidade ótica da atmosfera. Isso é um parâmetro que a gente usa quando a gente está fazendo correção atmosférica com modelos de transferência radiativa. É justamente o quanto você enxerga, né, num horizonte plano, quantos quilômetros você vê à sua frente numa atmosfera menos turva. Por isso que eu usei essa comparação só para a audiência saber do que a gente está falando e não achar que é doideira. E uma outra coisa que é interessante é que existe também, além da segmentação, existe a possibilidade de você depois pós-processar a segmentação, né? Eu fico confundindo segmentação com classificação na hora de falar, né? Hoje mesmo eu estou aqui pensando nessa questão, que é você, de certa forma, mesclar algumas regiões, e é interessante porque você vai ter, normalmente, nos algoritmos que trabalham essas questões, a noção de peso para a homogeneidade espectral, que seria esse espaço de cores que você se referiu, assim como o peso para a homogeneidade espacial. Então, você teria uma... E aí a gente pega o episódio passado, né? A dimensão espacial, ou de contexto, e a dimensão espectral, que são dois elementos extremamente importantes quando a gente está fazendo esse tipo de análise, né? Eu acho que, para fechar, a gente pode falar, eu posso falar aqui de um dos mais importantes algoritmos assim de segmentação, e dos mais legais também de se entender, que é o SLIC, que também está presente lá na Scikit-Image, né? Na verdade, é SK-Image, mas é Scikit-Image quando você tira da abreviação. E o SLIC, ele é muito legal de entender, porque ele utiliza o Caminhs, né? Então a lógica é a mesma do Caminhs. Ótimo. E como que ele funciona? O algoritmo, ele trabalha dentro de um espaço de cores em 3 dimensões, que é o espaço CIE-LAB. CIE vem da Comissão Internacional de Iluminação. E LAB são as 3 componentes geradas por esse espaço. L é de luminância, né? Luminescência, luminosidade. E aí tem a componente A e a componente B. Esse espaço, ele é gerado por uma transformação não linear. Né? É diferente dos outros, a HSV, HSI e tal, que são gerados por uma transformação linear. Então esse é um pouquinho mais custoso de gerar, mas ele evidencia muito mais contrastes, principalmente dentro da área do visível. Né? Então, que é onde os seres humanos costumam ter maior dificuldade em separar algumas cores, né? Em certos pontos. Então, quando você calcula a distância euclidiana entre 2 pontos no espaço CIELAB, ela é muito maior do que desses mesmos 2 pontos no RGB. No RGB, ela é quase zero. E no CIELAB, ela é muito maior. Então, ela amplia bastante o contraste. E aí, qual é a ideia do SLIC? É utilizar da lógica do Caminhs. Inclusive o I do SLIC é de iteração, né, de iterativo, assim como o Caminhs é um algoritmo iterativo. E que é o seguinte, trabalhar com esse cabinho de guerra entre homogeneidade espacial e espaço de cores, tendo um parâmetro que, na verdade, é uma variável da equação, né? O SLIC, ele acho que são 3 equações, 2 de distância e uma que é essa de ponderação, e esse parâmetro, essa variável é chamada de M, mas nos softwares e em Python é o compactness. Significa o quê? Quanto maior é esse compactness, né? Ele controla basicamente a influência da distância espacial. Quanto maior o M, mais compacto é o superpixel, ou seja, mais quadrado. Compacto aqui é quadrado. Significa o quê? Se você jogar o compactness lá para cima,
quando você der o display dos seus segmentos, vai estar um grid regular, bonitinho, né? E aí, quando você vai diminuindo esse cara, você diminui a influência espacial e aumenta a influência da distância do Espectral. espaço de cores, né? E aí dentro desse espaço Cielab. E com isso Legal. você vai criando, como se você estivesse talhando esse quadrado até ele virar um segmento, né, que seja satisfatório para o seu trabalho. Então ele tem basicamente os parâmetros, né? São o número de segmentos, que é o número de clusters, né? Esse compactness, que é o parâmetro, a variável M, e o sigma também, que existe aqui em todos, que é aquela questão de você suavizar a imagem com um kernel gaussiano, né, antes de segmentar. Então, se você coloca 0, ele não suaviza. Então, é basicamente isso. Mas é muito legal que é a mesma lógica. Então, conforme você vai iterando, ele vai talhando essa área, essas bordas, até chegar naquela bordinha específica que você está querendo para o seu segmento. Isso é muito legal. Perfeito. E a gente tem também a possibilidade de fazer a segmentação manual, que é usar o processo da fotointerpretação tradicional, né? Você gerar os polígonos e depois digitalizá-los, né, rasterizá-los ou digitalizá-los, né, transformá-los em formato digital para que eles sejam um shape, enfim, e possa ingressar ali. Pode ser feito dessa forma também. O que a gente está falando é de segmentadores que vão utilizar lógica computacional para fazer esse tipo de separação dessas regiões homogêneas de pixel. E essa é a grande diferença entre a classificação pixel a pixel e a classificação orientada a objetos. Né? Porque aí a gente vai classificar o segmento. Exato. A gente não Aliás, a gente classifica a vai imagem. selecionar, a gente vai atribuir, vai extrair os atributos dos segmentos, depois vai selecionar esses segmentos como regiões de interesse, como regiões, né, como áreas de amostras de treinamento, e depois a gente vai utilizar isso para treinar os algoritmos, os classificadores, os algoritmos de classificação. Né? Maravilha. E aí vocês tenham noção aí da trabalheira que está sendo construir esse mini curso, essa estrutura para tudo rodar bonitinho e tal. Mas dia 22, 23 e 24, eu creio que vocês vão aprender bastante, vai ser um grande momento para a gente. A gente nunca fez um evento tão audacioso, né, em termos de complexidade, em termos de necessidade de nivelamento de conversa, e por isso 4 episódios de podcast, uma série de postagens, uma série de e-mails que estão indo para as pessoas que já se inscreveram. Estamos com uma audiência muito alta, né, de inscritos no evento, mas estão abertas as inscrições, é só você entrar e se inscrever, porque com sistemas digitais, online, virtuais, né, o céu é o limite. Então, se inscreve, porque vai ser uma grande oportunidade. E nós vamos também, nesse momento específico, nós vamos liberar um módulo, dentro do módulo de classificação temática, nós vamos liberar algumas aulas de classificação orientada a objetos, tanto no curso PDI-SL como no PDI com Python, além da incorporação do mini curso, que normalmente os eventos que a gente faz, a gente coloca nas áreas de material adicional dos cursos. Não é isso? Então, tanto a teoria quanto a prática, né, para os dois cursos, a gente vai colocar ali como aulas, né? Então vai gravar numa estruturinha, aliás, naquela estruturinha que quem já é estudante está acostumado, além do mini curso também. Uma coisa legal que o pessoal costuma me perguntar muito, perguntar não, né? Me cobrar mesmo no direct, e que vai ter pra caramba nesse mini curso, vai ser geoprocessamento, galera. Sim, a gente vai utilizar técnicas de geoprocessamento em Python. Vai ter GeoPandas, vai ter GEDAL pra caramba. A gente vai utilizar dessas técnicas para conseguir chegar num resultado bacana com a classificação orientada a objetos, tá? Então, não é só sensoriamento remoto, pura e simplesmente, tá? Inclusive, no próprio módulo que a gente subiu na última turma de Python com GE, já tem geoprocessamento também, pra caramba.
Tá? Então, assim, essas duas coisas não são dissociadas, tá bom? Assim como o software livre não é dissociado de programação. Exato. Então, Eu assim, também vou usar Gedal, vou usar também um pois monte de bibliotecas Python, só que interfaceável. vetorizar. Pois é. Então, Exato. assim, porque não é só porque a gente quer entrar em um determinado nicho de mercado, não. A gente quer mostrar o que acontece na prática, na vida real, seja no mercado ou na sua vida acadêmica, tá? A gente já falou diversas vezes, não fiquem presos a um software, a uma linguagem, ou um software ou uma linguagem, tá? Assim como não fiquem presos a, eu sou o cara do censuramento remoto, então não quero nem saber de geoprocessamento. Não é desse jeito, chefe, você vai usar tudo, tá? Você vai usar, assim, vai ser cobrado coisas de você que você nunca ouviu falar na sua vida, e você vai ter que correr atrás. Então a gente está mostrando ou tentando chegar o mais próximo possível de uma aplicação real, né, do negócio real ali. Então vai ter geoprocessamento, vai ter geopandas, pode ter certeza que vocês vão aprender bastante assim também essa vertente do geoprocessamento. Maravilha. É isso aí, Gustavão. Grande abraço para você, para toda a nossa audiência. Vão se preparando aí, ouçam os outros episódios, anotem as coisas para a gente chegar no evento afiado, você já sabendo, né, que segmentação não é nome de chiclete. Esse tipo de coisa é importante para a gente consolidar. Legal? É isso aí. Então, uma boa semana a todos, fiquem bem, se cuidem. Gustavo, um grande abraço para você e para toda a nossa audiência. Tudo de bom. Tchau, tchau. É isso, um abraço a todos, um abraço, professor. Tchau, tchau, até mais.